Vamos fechar nossos olhos, buscar o nosso pensamento junto ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em nome dele, na busca do conhecimento, na busca de orientação e do amor do Pai. Obrigado, Pai, pela vida que sopra dentro de nós e pela manifestação da luz divina que nos impulsiona na busca das virtudes e do despertar da nossa consciência. Agradecemos de coração por cada página em branco que recebemos todas as manhãs no nosso lar, ao acordar, para podermos colocar em prática os ensinamentos dos dias anteriores e que de alguma forma nós consigamos alcançar o merecimento de sermos chamados de filho do Pai e assim refletir a sua face. Juntos façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos por estarem aqui. Hoje a gente vai dar uma palestra sobre uma passagem de Cristo, lá do Evangelho de Mateus, onde ele fala: sedes perfeitos como vosso Pai o é. A nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre a jornada da alma, né? Essa transformação desse processo alquímico, né? Que nós passamos ao longo de várias existências. E num primeiro momento isso pode parecer até um tanto meio paradoxo na questão da frase em si, né? Sede perfeitos, mas nós somos perfeitos? Essa é a pergunta. Somos ou não? Tentando, né? Tentando. Então. Sim. Essa é a grande jornada da mônada, né? Que é nós alcançarmos conscientemente a essência, e a nossa essência é Deus. Emanamos dele, somos parte dele, estamos contidos nele. Então, a grosso modo, nós somos perfeitos. Conscientemente ainda não. E aí, o que não quer dizer é que nós não podemos ter momentos de perfeição ao longo da nossa jornada, né? Por quê? Porque toda vez que nós praticamos de alguma forma, seja ela consciente ou inconsciente, o bem, ou melhor dizendo, qualquer ensinamento ou pregação, ou até mesmo os exemplos do próprio Cristo, a gente não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque nós vamos estar manifestando a nossa própria essência naquela ação. E aí isso vai reverberar, né? E vai criar uma reação em cadeia. O famoso efeito borboleta que a ciência fala, né? Do caos. O bater da asa de uma borboleta aqui pode configurar num furacão lá no Japão, né? E como que isso poderia acontecer? Justamente pela reação em cadeia que isso provoca. Então, uma pequena, minúscula boa ação, ela pode reverberar de forma esplendorosa ao longo do tempo e ao longo de várias eras. Por que será que nós ainda falamos de Jesus hoje, mais de 2000 anos depois? Porque aquelas pequenas ações que ele fez lá atrás, aquilo ficou gravado no coração das pessoas e foi sendo propagado de alguma forma, levado adiante, não só pelos livros, mas principalmente pelos atos, né? Então a pessoa costuma falar que as palavras, elas cativam as pessoas, mas o exemplo arrasta as multidões, né? Então um exemplo é importante nesse processo. E a gente muitas vezes, sem perceber, a gente dá exemplo, tanto do bem como do mal, né? E isso é uma sementinha que a gente vai deixando para as pessoas. Então a ideia aqui é o quê? É a gente falar sobre a fusão da sabedoria ancestral, né? Principalmente nos quesitos orientais,
um pouquinho de filosofia oculta e a parcela de psicologia que tem tudo isso, né? Que é unir todas essas coisas. E aí eu vou me basear em alguns contos e manuscritos do Ioscas, que se baseia na tradição perene dos conceitos espiritualistas orientais, tá? E aí a nossa ideia é falar bastante aqui sobre o mito da perfeição. Por que mito da perfeição? Não tem como nós nos tornarmos plenamente perfeitos. A gente vai errar, a gente está num processo de evolução, então invariavelmente vai acontecer comigo o equívoco. Eu não sei de todas as coisas, eu não domino todo o conhecimento. Então, por mais que eu busque seguir os ensinamentos de Jesus, a única ferramenta que eu tenho para a evolução é tentativa e erro, não tem outra. A gente só vai evoluir num processo de tentativa e erro, não tem outra forma. Então, a única forma que eu tenho de evoluir é errando, e o erro ele precisa acontecer, senão a gente não erra. A gente não aprende, né? E aí o que acontece? Nós vamos estagnando no processo evolutivo. E aí eu faço uma pergunta de prova para todos vocês. Existem pessoas atrasadas na evolução e pessoas adiantadas na evolução? Sim ou não? E vai ter o porquê. Cada um está no seu estágio evolutivo? Tá. Quem concorda com isso? É relativo, não. Sempre é relativo. Relativo, porque você está adiantado ou atrasado em relação ao quê? Exatamente. Em relação ao quê? Né? Então, se a gente colocar Jesus como ponto de referência, está todo mundo atrasado, certo? Agora, se a gente colocar aquele irmãozinho que começou a jornada dele, agora está todo mundo adiantado. Então, é uma relação. Agora, em relação ao meu tempo, eu estou no meu momento. Eu não estou nem adiantado nem atrasado. Em relação a mim, eu estou segundo a minha capacidade de absorver informação. Então não tem ninguém adiantado ou atrasado no processo evolutivo. Você quer acelerar o seu processo evolutivo? Atente-se ao processo de autoconhecimento e reforma íntima. Busque estar sempre se olhando no espelho. Tem uma frase famosa aí de um filósofo, se eu não me engano, foi o Epicuro que falou que o homem foi muito perspicaz e genioso na invenção do espelho. Mas ele não suportou a verdade, porque o espelho era muito honesto, ele criou o filtro. E aí coloca o filtro ali para não encarar a verdade de frente. Então, o nosso grande trabalho, e o principal dele, em todo o nosso processo de existência, é olhar para si mesmo. E isso não é fácil. Não é fácil, é extremamente complicado e doloroso, porque ele exige muito trabalho e coragem, principalmente coragem, para se olhar. Então é comum nós observarmos, né, na sociedade como um todo, e isso entra para a gente de forma cultural, o ato de imputar a culpa dos nossos erros em alguém ou em alguma coisa. Eu errei porque eu fui induzido, ou foi culpa dele, por causa dele eu errei, ou a gente coloca a culpa no demônio, ou no caso, né, do espiritismo, a gente coloca a culpa no obsessor. Mas a culpa é sempre de alguém, nunca é minha. Eu cometi o erro, mas quem me induziu ao erro foi o outro. Então a gente está sempre fugindo da nossa responsabilidade. A partir do momento que eu começo a compreender que eu sou a causa de todas as coisas na minha vida, tudo muda. Tudo muda, porque aí eu tenho de fato controle na minha vida. O livre-arbítrio é igual para todo mundo? Mas existe o livre-arbítrio? Ninguém nunca terá plenamente o livre-arbítrio. Tá? Ninguém vai ter. Por que não? Porque em algum momento da minha existência, enquanto eu estiver individualizado, ou seja, enquanto eu for algo à parte de Deus, eu vou ter a ação do ego nas minhas escolhas. Se existir ação do ego, eu estarei infringindo a lei de livre-arbítrio. Por quê? Eu estou agindo por instinto. O ego é a manifestação do instinto.
Então você não está escolhendo. O livre-arbítrio é ponderar, não é escolher. É ponderar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Me é ofertado um bolo de fubá e um bolo de chocolate. E falam para mim, escolhe um para você. Se eu for pelo instinto, eu vou no de chocolate, aquele que vai me prover o quê? Mais prazer. Agora, se eu for por razão, eu vou escolher o de fubá. Por quê? Porque ele é mais saudável para mim. Perceberam a diferença? O instinto, ele busca prazer, satisfação, desejo, paixões. A razão não, ela busca o que é melhor para você. Sem excesso. Mas na medida certa. O livre-arbítrio é isso. Você ponderar situações. Baseado em quê? Nas experiências que você já viveu. Essas experiências, elas constroem a sua percepção de mundo. Então cada um aqui consegue enxergar o mundo de uma forma. O mundo que eu vejo é diferente de vocês. Porque as experiências que eu tenho de vida, seja a atual ou as vidas passadas, me confere uma visão de mundo completamente diferente da de vocês. Por quê? Porque vocês não viveram as experiências que eu. Então, cada um aqui tem uma vivência diferente, somando essa vida com as vidas passadas, que não necessariamente é a verdade absoluta, porque a verdade absoluta não existe para nós. Todo mundo aqui vai ter um pedacinho, um fragmento dessa verdade. Então, a gente não atinge esse nível de absolutismo, né? Por isso que a perfeição estática é um mito. Não dá para a gente atingir isso daí. Então, frequentemente confundimos perfeição com a ausência de erros. E não é isso. Perfeição não é ausência de erro. Mas nas tradições esotéricas, e principalmente na teosofia, a perfeição não é um ponto final estático. Ela é um movimento contínuo de integração. Se nós pararmos para olhar para a natureza, nós vamos perceber o quê? Principalmente, tudo está em movimento, não tem nada estático. Nada estático. Tudo está em constante transformação e troca. Tudo. A ciência diz que a energia, ela está sempre transitando. Então, energia, a unidade de medida de energia é alguma coisa que relaciona a sua quantidade com a sua qualidade. Qualidade tem a ver com tempo. Então, por exemplo, energia elétrica nós medimos como? Watt-hora. Quantidade, watt, hora. Tempo, qualidade. Por quanto tempo eu consigo manter aquilo? Então, energia ela é medida por isso, porque ela está sempre em trânsito, não existe energia parada. Até dentro da própria ciência que a gente fala, né, energia estática, ela está trocando informação no meio onde ela está. Então, não tem nada parado. Nada. O equilíbrio é dinâmico. Quando se fala em equilíbrio, não é que todas as coisas têm a mesma quantidade, mas que elas estão trocando informações para se manterem. Isso é equilíbrio. Tá? Esse é o grande ponto que nós devemos buscar. Então, segundo Helena Blavatsky, ela diz o seguinte, que a perfeição é o estado de iluminação onde a individualidade se funde com a consciência universal sem perder a sua essência. Isso a gente vê, né, lá nos evangelhos, quando Jesus fala que ele não faz a própria vontade, mas a do Pai que estás no céu. Quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer? Ele não está falando que eu estou suprimindo a minha vontade em favor de Deus. Não. Ele está dizendo que o ponto evolutivo em que ele alcançou, a vontade dele é a mesma de Deus, que se manifesta através dele. Então, em momento algum, ele está dizendo que ele é o próprio Deus, mas que através dele Deus se manifesta. E é esse ponto que a gente tem que buscar, é esse ponto que a gente tem que alcançar. E isso não necessariamente é um momento lá na frente. Eu posso manifestar Deus aqui. Nesse exato momento que eu estou no meu processo evolutivo, ainda vivendo na expiação. Ainda que seja uma fração de segundo, eu posso manifestar Deus. Ele pode se manifestar através de mim. Né? Então, para eu entender essa dinâmica, a gente vai na lenda lá que o xamã da historinha lá, ele narra, né?
que ele fala que um guerreiro ele partiu para caçar um monstro muito forte, muito poderoso, externo, né, e acreditando que ele iria eliminar o mal que ia garantir a sobrevivência da aldeia. E aí ele foi em busca desse monstro. E ele era o melhor guerreiro que tinha ali na comunidade, né? Aí ele ficou tempos e tempos e tempos perdido ali na floresta tentando achar esse monstro e não encontrava esse monstro. Aí o que aconteceu? Chegou uma hora que, na hora que ele começou a passar todas as privações, fome, frio, sede, solidão, abandono, ele começou a perceber que o monstro era ele. Não era um ser à parte dele, era o monstro. O orgulho dele, isso poderia destruir a aldeia. Por quê? Ele se achava melhor que todo mundo na aldeia, por ele ser o melhor guerreiro. Ele não se integrava ao todo, mas ele se colocava sempre à parte. Aí ele começou a compreender as coisas. Aí começou a fazer sentido a importância de cada elemento naquela sociedade que ele estava. O xamã, as crianças, os anciãos, todo mundo ali tem a sua posição e ninguém é melhor que ninguém, mas todo mundo cumpre as suas tarefas e os seus deveres. E o todo unido forma a unidade. Não é isso que Deus quer de nós? A união através do amor, do perdão, de compreender que o outro é importante assim como eu para ele, né? Não foi Jesus que falou que devemos perdoar os nossos inimigos? O que Jesus falou na cruz quando Caifás, apontando para ele, acusando ele, né, já crucificado, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? Imaginem vocês. Então, o encontro com o espelho, o que ele é? Após dias de caça, né, esse guerreiro exausto, ele inclina-se para beber em um lago, né, com águas plácidas, né, tranquilas. Aí ele tem um choque absoluto, né? O monstro não estava escondido na floresta, mas era o reflexo da própria face, né? Descrita como feiticeiro, né? O xamã lá tinha outro tempo falado para ele. Então esse é o estágio de Nigredo da alquimia, né? Onde o escurecimento vai te proporcionar a clareza que a sua mente precisa ter. Ou seja, na psicologia junguiana ele fala o seguinte: esse é o confronto com a sua própria sombra. É na hora que você senta e fala, esse sou eu. Vai doer, essa hora é a hora que dói, porque é onde você se identifica. Então, tudo aquilo que você julga no mundo, tudo aquilo que você consegue classificar no mundo, é você, projetado. Então, quando a gente fala, fulano de tal é invejoso, eu tenho inveja em mim, mas eu estou projetando nele. Fulano de tal é chato, é odioso, é preguiçoso. Está tudo em mim. Tudo isso está em mim. Eu só identifico, eu só consigo reconhecer o que eu possuo. Aquilo que eu não tenho, eu não sei nem o nome que tem. Se eu falar para vocês aqui, que eu estou vendo aí vou falar um absurdo, eu estou vendo uma turbulência de Ilmo Helmut. Ninguém vai saber o que é, mas eu sei porque eu trabalho com isso. Tá? Vocês não vão ter nem ideia do que isso pode ser, mas isso está em todas as nuvens que a gente vê no céu. Né? Agora, a mesma coisa é aqui. Se tudo aquilo que eu reconheço no mundo eu já possuo, eu já tenho conhecimento de existência. Então eu já experimentei isso em alguma quantidade. Pode não ser igual a que eu estou identificando, mas eu tenho. Então esse é o primeiro ponto. Então você já começa a reconhecer o mal que existe dentro de você. Você já começa a perceber isso daí. E aí o que vai acontecer? O mundo só desaba quando a alma se desequilibra. Aí você começa a entender por que a tua vida está do jeito que está, por que determinadas coisas acontecem, por que teu sofrimento está em determinado nível. Aí você começa a assumir as rédeas do que de fato está acontecendo com a sua vida.
E aí vem o conceito de metanoia. Já ouviram falar nesse conceito de metanoia? Parece até um xingamento, né? Um negócio meio feio de falar. Metanoia é aceitação como transformação. Essa é a metanoia. Então, diante do abismo de si mesmo, o guerreiro ele cogitou o suicídio para matar o monstro. Eu vou me matar. Aí eu mato o monstro. Mas lembrou-se da profecia: apenas se o bem for persistente, vencerá o mal. Então, mesmo se suicidando, ele não vai conseguir matar o mal em si, porque ele vai renascer, ele vai reencarnar e vai encarar o mal de novo. Então, não adianta se suicidar. Vamos lembrar, nós estamos experimentando um momento na carne, não o contrário, nós somos um espírito, não o contrário. Então, a gente usa o corpo físico para quê? Para podermos interagir nesse plano material, ponto. Eu não sou esse corpo, eu não sou o Sérgio, eu estou o Sérgio, assim como cada um de vocês estão. Então, vocês não são essa personalidade que vocês estão experimentando hoje. Vocês estão essa personalidade. Então, para vocês corrigirem essa personalidade, fazendo aquilo que foi ensinado para o guerreiro. Apenas se o bem for persistente, ele vencerá o mal. Único e exclusivamente. Então, ele escolheu, o guerreiro aqui, ele escolheu o quê? Ficar e buscar entender esse mal que estava dentro dele. Né? Então, a verdadeira coragem é a metanoia, a mudança profunda da mente. O exemplo de Dimas, lembra de Dimas? Que foi crucificado com Jesus? O que aconteceu com ele? Vocês lembram? Ele repreende, o Gestas, que Gestas estava reclamando, xingando e tal, daí ele repreende Gestas. Ele fala para Gestas: Gestas, olha, nós merecemos o nosso destino, mas esse homem não, ele é um inocente. Ele é um inocente. Ou seja, ele em momento algum se lamenta por ter chegado ali. Ele entendeu por que ele chegou ali. Ao contrário de Gestas, que estava reclamando toda aquela coisa e fazendo aquela algazarra toda, né? E aí ele vira para Jesus, Dimas vira para Jesus e fala: meu senhor, quando chegar no seu reino, lembra de mim. Percebam vocês que ele não pediu nada para Jesus que o aliviasse do sofrimento que ele estava vivendo, que era a condenação dele diante dos crimes que ele cometeu. Ele só falou: quando você chegar no seu reino, lembra de mim. Ele aceitou a condição dele. Primeiro, assumir a responsabilidade pelos meus erros. Quando ele fala lembra de mim, ele está querendo o quê? A imortalidade. A pessoa só morre quando ela não é mais lembrada. Aí você morreu, porque você deixou de existir no mundo de alguém. Eu tenho o meu mundo, cada um aqui tem o seu próprio mundo. E todas as pessoas que você, em algum momento, você lembra, elas ainda vivem na sua mente e no seu mundo. Elas existem. Então, quando ele fala, lembra de mim quando chegar no teu reino, qual foi a resposta de Jesus? Em verdade vos digo que ainda hoje, na metade do dia, estará comigo na casa do meu Pai. Ainda hoje, Então, assim como Dimas transmutou a culpa e a redenção, através da aceitação, a perfeição nasce quando paramos de fugir das nossas imperfeições. Aí eu estou buscando a perfeição de fato, porque eu estou assumindo a responsabilidade de tudo aquilo que eu cometi, de errado e de certo. Mas eu estou assumindo a responsabilidade, fui eu. O albedo, a virtude como domínio de energia. Percebo que no momento que eu assumo a responsabilidade, tudo muda. Até a energia que eu estou emanando muda. E aí o que acontece? A lei da afinidade. Outras situações são atraídas para mim, para colaborar e me auxiliar no meu processo de aprendizagem, evolução, onde o que vai acontecer?
eu vou alcançar novas oportunidades de aprendizado e vai ser menos doloroso, menos sofrido, e eu vou conseguir uma absorção de conhecimento e, obviamente, sabedoria mais rápido. Porque eu passei a aceitar, eu estou ativo na minha vida, eu não estou mais passivo. Eu não estou só esperando coisas acontecerem, eu estou controlando essas coisas que acontecem. Por quê? Porque eu estou ativo, eu estou assumindo a responsabilidade, eu estou reconstruindo. Baseado nos erros do passado, eu melhoro as escolhas para o futuro. Mudei a energia, mudei tudo à minha volta, o meu mundo mudou, só porque eu escolhi assumir a responsabilidade. Isso é ser perfeito, tá? Então, acampando à beira do lago, o guerreiro ele dissecou sua identidade, percebeu que a justiça era vingança disfarçada, aquela justiça que ele queria fazer. Eu vou lá, vou matar, eu sou o máximo, eu vou salvar a aldeia. Isso é vingança, isso não é justiça. Justiça sem amor é vingança. Não se trata de eliminar o outro que te infligiu algum sofrimento. Se trata de auxiliá-lo na educação para ele entender que errou. Isso é justiça. Então não existe castigo no universo. A ideia de que karma é castigo é errada. Isso não existe. Não existe castigo no universo. Deus não castiga ninguém. Dito isso, pergunta de prova. Deus perdoa? Sem castigo, tem perdão? Não tem perdão. Deus não perdoa ninguém. Por quê? Perdão pressupõe ofensa. Deus se ofende pela sua criação? Não. Exatamente. Deus não se ofende pela sua criação. Então o que ele faz? Te dá oportunidades e oportunidades, infinitas oportunidades. Para quê? Para você compreender os seus próprios erros, e o perdão não parte de você para o outro, mas de você para você mesmo. Porque se algum mal foi praticado contra você, foi porque você permitiu. Você deixou que isso acontecesse. Foram suas escolhas. No momento que você fecha essa porta, nenhum mal pode ser praticado contra você. Já pararam para perceber que, principalmente nos filmes de terror, mas já pararam para perceber que todas as situações, vamos colocar assim, embora eu não goste dessa frase, mas todas as situações sobrenaturais de ação das trevas não é direta, ele te induz ao erro. O famoso cramulhãozinho lá, ele vem e fica falando na tua orelha e te induz ao erro, mas quem erra é você. É isso que acontece. Ele não tem poder direto sobre você, mas ele pode te convidar e te aliciar a cometer erros. E você dá a permissão. Então nós somos a causa primeira de todo sofrimento que a gente passa na vida, todo sofrimento que a gente experimenta. As nossas dores têm como causa nós mesmos, não o outro. Então, quando eu estou perdoando, o ato de perdoar é um ato de compaixão e amor para mim mesmo, para eu libertar o outro de qualquer culpa. Perceberam isso? Então, aqui, o guerreiro ele percebeu que a sua justiça era vingança disfarçada. Então, a sua coragem era o quê? Era vaidade. Vaidade, orgulho. Então, essa força era usada para quê? Para intimidar os fracos. Que é onde ele alimentava o seu orgulho, ele intimidava os fracos. A virtude, ela é uma força alquímica. Por quê? A alquimia, ela fala bastante de quê? Transformar chumbo em ouro. Então é um processo de transformação. Então a virtude te transforma por dentro. Faz você se transformar de chumbo, que é aquilo comum, aquilo igual para todo mundo, em ouro, aquilo valioso, aquilo que é especial, que tem valor. Aí a gente lembra dos 12 trabalhos de Hércules. Se a gente pegar lá na mitologia, Hércules ele precisou realizar 12 trabalhos para que fosse novamente aceito no Olimpo, ou seja, no céu deles. A mesma coisa é para a gente. Tá? Tem algo muito semelhante disso daqui lá dentro do judaísmo, para a ala mística do judaísmo, que é a Cabala. Obrigado.
que é a Cabala, né? Ela, se eu não me engano, são 613 tarefas que todo cabalista precisa cumprir para atingir o que eles chamam de mitzvah, que é uma espécie de nirvana ali dos budistas, né? Atingir a evolução máxima. Então são 613 trabalhos dentro para os cabalistas, tá? E aí você tem a paciência como domínio do tempo interior, paciência é isso, domínio do tempo interior, e a caridade, que é o reconhecimento do outro em si mesmo. Quando Jesus fala ame o outro, ame-se no outro. Ame e ame muito, mas a si mesmo no outro. Essa é a ideia de amar o outro como a si mesmo, né? Então o dever deixa de ser uma imposição externa e passa a tornar-se parte, né? De alguma forma, a voz do eu superior te guiando de que forma? Através da sua personalidade. Através da sua personalidade. E aí a gente tem o Sermão da Montanha, que vai falar do sal da terra, das bem-aventuranças. Tudo aquilo ali são processos metodológicos. Para quê? Para que você atinja a sua própria iluminação. Então não vai dar para você cumprir a 8ª bem-aventurança se você não fez nem as 7 anteriores. Não dá. É um processo. Então primeiro eu consigo a primeira bem-aventurança, aí eu vou seguindo sucessivamente, tá? Então a dialética, ela diz o quê? Quem serve a quem agora? Quem está servindo a quem? O inferior, ele diz o seguinte, né? Oferece ao superior a oportunidade de caridade e da paciência. É a resistência necessária para o crescimento. Já o superior, ele diz o seguinte, sua função não é governar, mas servir. Como o bispo de Miriel, ao dar os castiçais a Valjean, né, que inicia a transmutação de uma alma. Ele está falando aqui, quem assistiu o filme vai lembrar dos Miseráveis. Vocês assistiram o filme, o Valjean era aquele, entre aspas, né, ladrão, vagabundo e tal, que está numa situação ali de fome. Ele queria alimentar suas crianças, aí ele invadiu uma igreja. E aí os castiçais, tudo de ouro, ele falou, eu vou pegar um, vou vender e vou alimentar todo mundo. Só que o cardeal percebeu o que ele ia fazer. Aí para ele não incorrer no ato de roubo, de crime, pegou o castiçal e deu para ele. Livrou ele do crime, falou, eu estou dando para você, pode levar. E aí eu pergunto para vocês, quem é o superior e quem é o inferior? Entenderam o lance? Ficou claro, né? Tem uma passagem no Evangelho, se eu não me engano, está no Evangelho de Lucas, que já lá próximo, né, da captura de Jesus, os apóstolos já sabendo, né, que Jesus vai ser capturado e vai ser assassinado e tal, e aí eles começam a discutir entre si. E olha que absurdo, os 12 apóstolos, depois de tudo que eles vivenciaram junto com Jesus, eles começam a discutir entre si quem dentre deles iria ser o maior no reino dos céus, para poder chefiar e guiar a obra depois que Jesus se for. Parece atual, né? Parece atual. Mas eles estavam brigando entre si. Jesus, quando pegou eles discutindo, percebendo o que estava rolando, não falou nada. Chegou junto, pegou uma bacia, encheu de água, pegou um pano, sentou no chão, puxou o pé de Pedro, dá o pé aqui para eu lavar. Aí Pedro tirou o pé e falou, não, mestre, eu não sou digno de que laves o meu pé. Aí Jesus respondeu, conhecendo o coração, né, de Pedro, ele falou, se você quer ser o mais alto no reino dos céus, tem que servir o menor dos seus irmãos. Podia dormir sem essa, né? Podia dormir sem essa, né? Então, essa é a ideia de superior e de inferior. Tá? Aquele que é superior tem o dever de servir o que está embaixo. Tem o dever de servir o que está embaixo. Isso é a perfeição.
tá? Então o guerreiro, ele percebe que o seu lado monstruoso não era um inimigo a ser abatido, mas a matéria-prima bruta, ou seja, o chumbo necessário para forjar o que? A sabedoria, que é o ouro. Essa é a sabedoria, a grande sabedoria de tudo. Nisso você tem o rubedo, que é a grande síntese de Fausto. Quem já leu Fausto? Eu recomendo ler Fausto várias e várias vezes ao longo de toda uma vida. Vale a pena, que cada vez que você lê Fausto, você vai se enxergar de uma forma diferente, tá? É um livro não muito fácil de ler, dependendo da versão que você está lendo, tá? Mas é um livro que te faz refletir bastante, tá? É um livro que vale muito a pena. Por que Fausto? Porque Fausto ele é um cara que está em busca de um estado de êxtase, de um estado de prazer que faz com que ele acredite que só aquilo ali já resolveria a vida. É o cara que quer parar no tempo e ficar só naquele prazer ali, que não existe mais nada que substitua aquilo. E aí ele faz não só um pacto, mas uma aposta com o diabo. Ele fala, se você me der um prazer que eu não queira mais nenhuma outra coisa na vida, você pode me levar a alma na hora. E o diabo, opa, que oportunidade temos aqui. Né? O nome dele é Fausto. Né? Opa, que oportunidade temos aqui. E aí ele vai atrás disso. Começa, primeiro ele restaura, né, a juventude de Fausto, e aí ele começa a alimentar o Fausto com todos os prazeres do mundo. E aí o Fausto ele começa, nossa, que absurdo, que coisa, mas não é o bastante. Aí eu quero mais, eu quero cada vez mais, eu quero mais prazer. E vai acontecendo coisas, e ele vai envelhecendo, e ele não chega nesse ponto de prazer tão extremo que ele não quer mais sair dali. Até que ocorre uma situação, e aí ele tenta auxiliar um vilarejo com aquela situação. E aí as pessoas ficam tão gratas com ele por ele ajudar, que ele fala, encontrei o prazer, que eu não quero mais sair dali. Se eu pudesse ficar só nesse momento, o resto da minha vida, eu ficaria. Aí o diabo, ganhei. Eu vou dar spoilers, tá, gente? Porque senão ia ficar pela metade, mas vale a pena, muito a pena ler o livro por conta dos detalhes. Aí o diabo fala, ganhei, vou pegar a sua alma e levar para o inferno. No momento que o diabo chega para pegar a alma dele, aparecem os anjos. Aí os anjos, não, você não tem acesso à alma dele. Ah, mas por que não? Eu fiz uma aposta, eu ganhei. Mas olha o que ele fez. Ele encontrou o maior prazer da vida, auxiliar as pessoas. Então ele tem um lugar no céu, você não tem alcance nele. Ele já não está mais sob o seu comando. E levou Fausto para o céu. Tá? Então, em resumo, a história de Fausto é isso, tá? Que é a próxima nova, né, em Fausto, lá de Goethe, nos ensina que se vence o diabo, ou seja, a negação, não pela fuga, mas pela ação criativa e pela verdade. Aí tem uma frase famosa lá no livro de Fausto, que ele fala, eu, pelo poder da verdade, venci a vida. Então a plenitude ela é encontrada na construção do bem comum, não do meu bem, mas de todos. Esse é a grande verdade. Então a próxima nova, né, que seria lá o guerreiro que estava combatendo suas próprias sombras, em vez de voltar com uma cabeça sangrenta, ele saca o punhal, começa a esculpir num tronco que ele encontrou na floresta, ele usa a energia do feroz, né, daquela fera que estava dentro dele, né, a besta, para ele criar uma arte. Aquilo que ele esculpiu nesse tronco era justamente o rosto dele mesmo, que ele esculpiu no tronco. Então ele transforma a dor num totem, ele faz um totem lá. Tá? E a grande chave desse processo é o quê? Que a perfeição ela é o uso do livre-arbítrio para o quê? A construção do belo. Porque se eu me vejo no outro, eu não vou ficar procurando defeito, certo?
Eu estou me vendo no outro. Eu não quero ver os meus defeitos, eu quero ver a minha beleza. Então eu começo a construir o belo dessa forma. Tá? Então é um processo que vai consumir aí vidas, muitas vidas. Né? Já me foi dito certo momento lá atrás que eu já vivi pelo menos, ele não me deu um valor exato, eu já vivi pelo menos 90 encarnações. Vocês acham muito ou pouco? Eu não gosto de números, mas fui lá fazer umas continhas, né? É pouco, perto da eternidade. Eu não sou muito chegado em número, mas eu fui lá fazer umas continhas. E considerando aí que eu tenha vivido 50 anos nesses 90, né, que é um chute bom dado a expectativa de vidas de eras passadas, eu já estou caminhando nessa terra pelo menos 4.500 anos. E ainda não aprendi. Né? Então tem chão. Não importa o tempo que eu estou aqui. O que importa é onde eu cheguei nesse momento. Tá? Então esse é um processo. E aí o retorno para a aldeia. Quando o guerreiro volta para a aldeia, né, a cabeça do monstro, ele leva a prova de que ele matou o monstro. Né? Então, ó, a próxima nova é o quê? É o conselho que cobra a promessa. Onde está a cabeça do monstro? Né? O guerreiro entrega o totem, uma estátua com seu próprio rosto, modelada com perfeição e paz. Ele estava apaziguado com as próprias sombras, no momento que ele esculpiu esse monstro. Né? E aí foi dito para ele, né? Aos vós ofereço a cabeça, ele falando, né, pro xamã da tribo, aos vós ofereço a cabeça do monstro que existia dentro de mim, tá? Dentro de mim. Não para ser adorada, mas para ser transmutada na fogueira. Ele levou aquela cabeça para ser queimada. Toda aquela obra ser queimada, tá? Em lembrança a um homem que fez a travessia pelas profundezas. Que profundezas eram essas? Dele mesmo. Essa é a grande travessia. Lembra lá quando Jesus fala da porta estreita? Essa porta estreita é dentro de você. Por que o caminho do mundo é largo e o caminho de Deus é estreito? Porque você vai ter que se encarar em algum momento. E não vai ser divertido. O do mundo é largo porque ele vai te oferecer prazeres, diversão e dispersão. Agora, o caminho espiritual ele é estreito, porque mesmo diante de todas essas tentações, você está focado. Você sabe o que você quer, você está lúcido. E aí você abre mão de todas essas coisas. Por isso que o caminho é estreito. Não é porque a porta é apertadinha, você vai ter que fazer um regime para passar. Se fosse, estava fácil, era só fechar a boca. Né? Mas a gente segue assim. A cura se traduz no quê? Em liberdade. À medida com que eu vou me conhecendo, eu aumento o meu livre-arbítrio. Eu tenho mais liberdade. Tá? Já não sou tão dominado pelos meus instintos, minhas paixões e os meus desejos. Então, nunca pela morte do carcereiro. A minha liberdade não vai vir porque o carcereiro morreu. Quem é o carcereiro? Meu ego. Você não mata o seu ego. Ele faz parte de você, ele é importante para você, mas ele não pode estar no seu controle. Jamais pode estar no seu controle, porque aí vem os vários erros e equívocos que a gente comete. Mas pela transformação dele. Pela transformação dele, ele para de agir em busca do prazer e das paixões para atender os desejos, ou melhor, não os desejos, mas os anseios da sua alma. Essa é a função do ego, atender os anseios da sua alma, porque o ego atua na sua consciência, não na sua inconsciência. A sua alma está mais trabalhando na inconsciência do que na consciência, mas os dois têm que conversar, senão dá problema, fica ruim. Qual é o verdadeiro troféu então? Quando perguntado o que mais trazia na bagagem, o guerreiro respondeu: o amor por mim e, por consequência, por toda a gente. Eu não tenho como amar o meu próximo se eu não me amar. Se eu não tenho amor por mim, eu não tenho amor por ninguém.
E acreditem, é um tremendo de um trabalho amar a si mesmo. É trabalho para muitas vidas. Então, a perfeição, segundo a tradição esotérica, ela não é se tornar um Deus intocável, né? Ela é alinhar todas as partes, todos os processos em si mesmo. Luz, sombra, ego, alma, sob a regência de quem? Do amor. Não foi Paulo que diz, sem amor nada serei? Nem que eu fale a língua dos anjos, sem amor nada de me serve aquilo. Eu preciso de amor. Essa é a premissa única de todas as coisas. Qual é o primeiro mandamento de Deus? Vocês lembram? Amar a Deus sobre todas as coisas e nenhum outro Deus a meu lado. Deus está querendo adorador? Não. Quem é Deus? Você. Você é seu Deus. Então eu tenho que me amar sobre todas as coisas e nenhum outro Deus a meu lado. Quem seriam os outros deuses? Meus títulos, a minha riqueza, as minhas posses, qualquer outra coisa que não seja você. Esses são os outros deuses. Primeiro tem que vir você na sua vida. Você é o elemento de tudo, você é a causa primeira de tudo que acontece na sua vida. Então você tem que se amar. Esse é o primeiro ponto. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então o amor adormecido, ele é a cura ainda não revelada de todo o sofrimento. Você quer se curar? Começa a se amar. Mas não esqueça da sua história. Porque é ela quem vai te dar e ditar os seus passos amanhã. Tudo muda a partir daí. Quando eu lembro da minha história ela determina todas as coisas na minha vida. E não só as coisas, mas a forma com que eu penso, como eu me vejo e como eu me situo no mundo. A personalidade que eu estou experimentando hoje. Aí está a grande alquimia da tua vida, da tua história. Aí é onde você transforma tudo. E aí a gente vai para o sol, né? A próxima nova totalidade da integração, serviço e amor. Tá? O monstro foi transformado. Né? No caso de Fausto, ele foi salvo pelos anjos da aposta que ele fez com o demônio. E no caso do guerreiro, foi o totem, que foi queimado. Matei o monstro, acabei com ele. Né? Só que ele não deixou de existir, agora ele está sob meu controle. O que muda é tudo. Né? Então o ponto de partida é a nossa ignorância. Fato. Ignorância do quê? Não do mundo, não de Deus, não da espiritualidade, mas de mim mesmo. Eu não me conheço. Então essa é a minha ignorância. Né? E aí eu começo a projetar as coisas. Então o monstro, nesse momento de ignorância, ele está fora de mim. Eu ainda não olhei para dentro. Então todas as coisas fora de mim é um monstro que atrapalha a minha vida. Onde vem o equilíbrio? Na balança, que é o quê? O despertar, a metanoia, o dever e virtude. Eu tenho o dever e desperto as virtudes para eu cumprir esses deveres. Tá? Então o monstro está onde nesse momento? Dentro de mim. Quem ele é? Dimas, quando eu assumo a responsabilidade pelos meus erros. Quem ele é? Hércules, quando eu começo a realizar os deveres que eu preciso para retornar à minha essência, tá? E aí tudo vai mudando. E aí quem eu me torno? O herói da minha própria história. A famosa caverna de Platão. O caminho do herói. Que todos os filmes falam a mesma coisa, né? Você vai ter um momento na sua vida que você vai duvidar de si mesmo, vai ter alguém que vai acreditar em você quando nem você acredita, e é daí onde você tira a força para mudar todas as coisas. Né? Então o feiticeiro ele entrega o bastão para o guerreiro e fala para o guerreiro, olha, você transformou o guerreiro em si mesmo. Você já não é o homem que saiu aqui da aldeia, né? E assim nascem os sábios. Né? Não precisamos matar as nossas partes difíceis. Precisamos educá-las. Observe o mundo, ofereça o seu melhor e eduque o monstro que habita em suas entranhas. Isso é ser perfeito como o vosso Pai o é. Entendidos? Tranquilo? Então vamos fechar nossos olhos. Vamos colocar no nosso pensamento, entre nós aqui, uma fogueira enorme, onde nós vamos colocar o nosso totem nessa fogueira, agradecendo a oportunidade de
conseguirmos reconhecer alguns dos nossos equívocos, compreender por que nós erramos e buscar a correção, buscar a sabedoria diante da nossa história e do nosso caminho, principalmente para com todos aqueles com quem nós cometemos esses erros, para as dores que ficaram no nosso passado e que de alguma forma, a partir de agora, nós trabalharemos na busca da cura e da cicatrização disso. Que essas dores não mais nos façam sofrer, mas principalmente nos dê sustentação para que não voltemos a nos machucar novamente. E que sejamos abençoados com o amor do Pai, para que, através do nosso coração, possamos semear essa semente de amor, de carinho, de fraternidade e compaixão para com toda a gente que cruzar o nosso caminho. E assim nos tornemos os jardineiros do mundo, no deserto de todas as outras pessoas. Juntos façamos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Vão em paz e tenham uma boa semana.